Havia pessoas que carregavam cicatrizes no corpo. Outras, porém, carregavam feridas invisíveis, escondidas atrás de um sorriso tímido. Lívia era uma dessas mulheres. Aos 34 anos, morava em um pequeno sítio herdado dos pais, no interior, junto da filha Isadora, de apenas 6 anos. Depois de um casamento marcado por humilhações e palavras cruéis, ela acreditava que jamais voltaria a ser feliz no amor. Todos os dias, antes mesmo do sol aparecer por completo, Lívia preparava o café da filha, organizava o uniforme escolar e iniciava uma caminhada de quase 30 minutos até a pequena escola do vilarejo. O dinheiro era contado, e comprar uma motocicleta nunca foi uma opção. Mesmo cansada, ela fazia o percurso sem reclamar, acreditando que ensinar aquelas crianças era sua missão. As marcas deixadas pelo antigo marido não estavam em seu rosto, mas em sua alma. Durante anos, Rogério repetiu que nenhuma mulher tão simples quanto ela seria amada novamente. Chamava-a de feia, mal vestida, e dizia que ela deveria agradecer por ainda ter um homem ao seu lado. Com o tempo, aquelas palavras passaram a parecer verdade, e Lívia deixou de olhar para o próprio reflexo. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Celso começava mais um dia em sua clínica veterinária. Viúvo havia 5 anos. Ele dedicava toda a sua vida aos animais. Era conhecido por toda a região como um homem honesto, trabalhador e extremamente competente. Muitas mulheres tentavam se aproximar dele, mas nenhuma conseguia atravessar o muro que ele havia construído ao redor do próprio coração. Naquela manhã quente, o sol parecia mais forte do que o normal. Depois de caminhar quase 20 minutos, Lívia enxugava discretamente o suor da testa quando percebeu algo caído no meio da estrada. Aproximou-se devagar e encontrou um cavalo deitado, respirando com dificuldade. O animal tentava levantar, mas suas pernas não respondiam. Sem pensar 2 vezes, Lívia pegou o celular e ligou para o único veterinário da região. Do outro lado da linha, Celso ouviu atentamente cada detalhe e pediu que ela permanecesse ao lado do animal até sua chegada. Menos de 20 minutos depois, uma caminhonete branca levantava poeira pela estrada de terra. Quando Celso desceu do veículo e seus olhos encontraram os de Lívia pela primeira vez, algo dentro dele mudou sem que conseguisse explicar. Lívia, porém, manteve o olhar baixo, incapaz de imaginar que aquele encontro mudaria completamente o destino de sua vida. Celso se ajoelhou ao lado do cavalo e iniciou o atendimento com a tranquilidade de quem havia dedicado a vida inteira a salvar animais. Enquanto examinava cuidadosamente cada ferimento, fazia algumas perguntas a Lívia, mas percebia que ela respondia sempre olhando para o chão. Nem uma única vez seus olhos encontraram os dele. Depois de alguns minutos, Celso concluiu que o animal precisava ser levado imediatamente para a clínica. Com a ajuda de um morador que passava pela estrada, conseguiu colocar o cavalo na caminhonete. Antes de partir, perguntou o nome da mulher que havia feito a ligação. Pela primeira vez, ouviu sua voz com mais calma. Ela respondeu apenas que se chamava Lívia e agradeceu pela rapidez com que ele havia chegado. Durante todo o caminho até a clínica, Celso não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. Não era apenas sua beleza discreta. Havia algo em seu olhar que transmitia uma tristeza profunda, como se carregasse um peso que ninguém conseguia enxergar. Fazia muitos anos que nenhuma mulher despertava sua curiosidade daquela forma. Enquanto isso, Lívia retomou a caminhada até a escola. Mesmo atrasada, continuava pensando na educação com que aquele veterinário havia tratado o cavalo e também a ela. Fazia tanto tempo que ninguém lhe dirigia um olhar gentil que aquilo parecia estranho. Ainda assim, convenceu a si mesma de que homens como Celso jamais olhariam para uma mulher simples como ela. Os dias passaram rapidamente. Uma semana depois, Celso telefonou avisando que o cavalo estava se recuperando muito bem. Aproveitou a ligação para perguntar como viviam os moradores daquele pequeno vilarejo. Ao descobrir que muitos animais jamais recebiam atendimento veterinário por falta de dinheiro, uma ideia começou a nascer em seu coração. No domingo seguinte, Celso apareceu no vilarejo dirigindo sua caminhonete branca. Reuniu alguns moradores e anunciou que uma vez por mês atenderia gratuitamente todos os animais da comunidade. Lívia ficou emocionada com a atitude. Pela primeira vez desde a separação, sentiu admiração verdadeira por um homem.
Sem perceber, o destino começava a aproximar. Dois corações que haviam aprendido a viver na solidão. Na visita seguinte ao vilarejo, Celso faria questão de terminar o atendimento justamente na casa de Lívia, e um simples café na varanda mudaria completamente a história dos dois. Celso cumpriu a promessa e voltou ao vilarejo exatamente um mês depois. Desde cedo, dezenas de moradores já o aguardavam com seus animais. Enquanto examinava cada um deles com paciência, seus olhos procuravam discretamente por Lívia. Ele não queria admitir para si mesmo, mas havia contado os dias para revê-la. Lívia apareceu alguns minutos depois, acompanhada de Isadora. A menina segurava firme a mão da mãe, mas ao ver o veterinário, abriu um sorriso espontâneo. Celso se abaixou para conversar com ela, perguntando seu nome e elogiando a boneca de pano que carregava. Pela primeira vez em muitos anos, Lívia viu alguém tratar sua filha com carinho, sem esperar nada em troca. Ao terminar os atendimentos, um dos moradores insistiu para que Celso almoçasse na casa da comunidade. Ele agradeceu, mas respondeu que antes gostaria de tomar um café na casa da professora, que havia encontrado o cavalo semanas atrás. Lívia ficou sem reação, enquanto os vizinhos sorriam discretamente ao perceberem o interesse do veterinário. A casa de Lívia era simples, mas extremamente organizada. Enquanto preparava café passado na hora e um bolo de fubá feito na noite anterior, ela pedia desculpas por não ter muito para oferecer. Celso olhou ao redor da pequena cozinha e respondeu que fazia muito tempo que não se sentia tão acolhido em um lugar. Durante a conversa, Celso descobriu que Lívia caminhava quase uma hora, todos os dias entre ida e volta para dar aulas às crianças do vilarejo. Aquilo o impressionou profundamente. Ela falava do trabalho com brilho nos olhos, mas sempre desviava o assunto quando ele fazia algum elogio. Era como se acreditasse não merecer ouvir palavras gentis. Antes de ir embora, Isadora correu até Celso e lhe entregou uma pequena flor do campo que havia colhido no quintal. Ele recebeu o presente emocionado e prometeu que voltaria no mês seguinte. A menina respondeu que iria esperar por ele. Lívia apenas sorriu, mas aquele sorriso ficou gravado na memória do veterinário durante toda a viagem de volta. Naquela noite, enquanto organizava os prontuários da clínica, Celso percebeu que estava sorrindo sozinho pela primeira vez desde a morte da esposa. Do outro lado da cidade, Lívia também se lembrava da educação daquele homem, mas repetia para si mesma que jamais alguém como ele poderia se interessar por uma mulher marcada pelas palavras cruéis do passado. Antes de dormir, Isadora abraçou a mãe e perguntou se o doutor Celso voltaria para tomar café outra vez. Lívia respondeu que talvez sim. Mas ao apagar a luz do quarto, percebeu que seu coração já aguardava ansiosamente pela próxima visita. Sem saber, os dois já estavam se apaixonando, embora nenhum deles tivesse coragem de admitir. No mês seguinte, Celso voltaria ao vilarejo mais cedo do que o esperado. Mas dessa vez, alguém do passado de Lívia também apareceria, disposto a destruir a felicidade que começava a nascer. O silêncio tomou conta do quintal no instante em que Celso se aproximou. Rogério lançou um olhar de desprezo para o veterinário e perguntou quem ele pensava que era para se meter na vida da sua família. Lívia ficou completamente pálida. Ela sabia que aquele encontro aconteceria um dia, mas jamais imaginou que seria justamente diante do homem que começava a despertar novamente seu coração. Sem elevar a voz, Celso respondeu apenas que não estava ali para criar problemas, mas que nenhuma criança deveria presenciar aquele tipo de discussão. Rogério deu uma risada debochada e se aproximou ainda mais de Lívia, deixando claro que fazia questão de intimidá-la. Isadora apertou ainda mais a mão da mãe, escondendo o rosto assustada. Rogério olhou diretamente para Lívia e, em tom de ameaça, disse que ela podia esquecer qualquer sonho de recomeçar a vida. Se aparecesse outro homem, ele pediria a guarda de Isadora e faria de tudo para separar mãe e filha. As palavras atingiram Lívia como uma faca. Era exatamente esse medo que a fazia viver presa ao passado. Celso percebeu que havia muito mais dor naquela história do que imaginava. Pela primeira vez, enxergou que a tristeza constante de Lívia não era timidez. Era o resultado de anos ouvindo ofensas, ameaças e humilhações. Seu coração se encheu de indignação.
mas ele sabia que qualquer reação impulsiva só pioraria a situação. Depois de alguns minutos de discussão, Rogério entrou em sua caminhonete velha e foi embora levantando poeira na estrada. Antes de desaparecer, ainda gritou que voltaria e que Lívia jamais seria feliz com outro homem. O silêncio que ficou parecia ainda mais pesado do que os gritos. Quando tudo terminou, Lívia pediu desculpas a Celso pelo que havia acontecido. Ela acreditava que, depois daquela cena, ele nunca mais pisaria naquele vilarejo. Mas Celso apenas sorriu com serenidade e respondeu que algumas pessoas entram em nossa vida justamente quando mais precisamos delas. Antes de partir, Celso se ajoelhou diante de Isadora, entregou o livro infantil que havia levado e disse que esperava vê-la, sorrindo novamente muito em breve. A menina o abraçou espontaneamente. Lívia levou a mão ao rosto para esconder as lágrimas. Naquele instante, ela percebeu que estava começando a confiar nele de um jeito que jamais imaginou ser possível. Naquela noite, Celso tomou uma decisão silenciosa. Não iria embora da vida de Lívia por causa das ameaças de Rogério. Pelo contrário, faria tudo ao seu alcance para mostrar que ela e Isadora nunca mais precisariam enfrentar aquele medo sozinhas. Sem que os dois percebessem, aquele dia havia transformado a amizade em amor. Dias depois, Celso receberia uma ligação inesperada de Lívia. Pela primeira vez, não seria por causa de um animal doente. Ela precisava de ajuda, e dessa vez, era o próprio coração que estava ferido. Quando Celso chegou à casa de Lívia, encontrou a porta apenas encostada. Ela estava sentada na varanda, segurando uma xícara de café já fria. Os olhos inchados mostravam que havia chorado durante horas. Assim que o viu, levantou-se devagar e, pela primeira vez desde que se conheceram, caminhou em sua direção sem desviar o olhar. Não conseguiu dizer uma única palavra. Apenas o abraçou, deixando que todas as lágrimas que guardara por anos finalmente encontrassem um lugar seguro. Celso não fez perguntas imediatamente. Apenas permaneceu ao lado dela, esperando que encontrasse forças para falar. Depois de alguns minutos de silêncio, Lívia contou como Rogério havia destruído sua autoestima pouco a pouco. Disse que durante anos ouviu que era feia, incapaz, e que nenhum homem voltaria a amá-la. Confessou que mesmo depois da separação, continuava acreditando em cada uma daquelas palavras. Celso segurou delicadamente as mãos dela e respondeu que enxergava uma mulher completamente diferente. Disse que via coragem onde ela via fraqueza, beleza onde ela enxergava defeitos, e uma mãe extraordinária onde ela acreditava nunca ser suficiente. Cada palavra parecia reconstruir um pedaço do coração que Rogério havia tentado destruir. Naquele instante, Isadora apareceu na porta da casa observando os dois em silêncio. Com a inocência de uma criança, sorriu e perguntou se o Dr. Celso voltaria para tomar café todos os dias. Os dois riram pela primeira vez depois de muito tempo. Aquele pequeno momento trouxe leveza ao ambiente e fez Lívia perceber que sua filha também precisava voltar a acreditar na felicidade. Respirando fundo, Celso finalmente revelou o que guardava no coração desde o primeiro dia em que a viu na estrada. Disse que havia tentado lutar contra aquele sentimento, mas que já não conseguia esconder. Olhando diretamente nos olhos de Lívia, declarou que estava apaixonado por ela e que também amava. Isadora como se a conhecesse havia muitos anos. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Lívia, mas dessa vez eram diferentes. Ela confessou que também estava apaixonada. Embora o medo de Rogério tivesse impedido seu coração de acreditar que poderia recomeçar. Pela primeira vez, sentiu que não precisava mais enfrentar tudo sozinha. Celso tirou do bolso uma pequena aliança simples que havia comprado dias antes. Não queria esperar mais. Ajoelhou-se diante dela e disse que não prometia uma vida sem dificuldades, mas prometia caminhar ao seu lado em todas elas. Perguntou se ela aceitaria construir uma nova família ao lado dele e de Isadora. Sem conseguir conter o sorriso, Lívia respondeu que sim. Os dois se abraçaram enquanto Isadora corria para envolvê-los no mesmo abraço. Ao longe, o sol desaparecia atrás das montanhas, como se encerrasse definitivamente o capítulo mais doloroso da vida daquela pequena família. Um novo começo havia acabado de nascer. Poucas semanas depois, diante de familiares e amigos, Lívia caminharia até o altar. Mas Rogério ainda faria uma última tentativa desesperada
de impedir que aquela nova família encontrasse a paz que tanto merecia. O casamento aconteceu em uma pequena capela, cercada pelo verde da zona rural. Quando Lívia entrou, de vestido branco simples e segurando um pequeno buquê de flores do campo, seus olhos encontraram os de Celso no altar. Pela primeira vez em muitos anos, ela caminhava sem medo. Cada passo deixava para trás as palavras, que um dia tentaram convencê-la de que nunca seria feliz novamente. Pouco antes da cerimônia começar, Rogério apareceu tentando interromper o casamento. Diante de todos, afirmou que Lívia não poderia reconstruir a própria vida e voltou a ameaçar tirar Isadora dela. Antes que a situação fugisse do controle, 2 policiais, que já haviam sido avisados sobre as constantes ameaças, se aproximaram e o retiraram do local. Pela primeira vez, Rogério percebeu que já não tinha mais poder sobre a mulher que tanto tentou controlar. Com o silêncio restabelecido, a cerimônia continuou. Diante de familiares e amigos, Celso prometeu amar, respeitar e proteger Lívia e Isadora por toda a vida. Quando chegou a vez da noiva, ela respondeu apenas olhando para ele. Você me devolveu aquilo que eu pensei ter perdido para sempre, a vontade de viver. Não havia um rosto sem lágrimas naquela pequena capela. O casal se mudou para uma cidade vizinha, onde Celso abriu uma nova clínica veterinária e Lívia conseguiu uma vaga para lecionar em uma escola municipal. Isadora rapidamente fez novos amigos e voltou a sorrir como uma criança. Deveria sorrir. Pela primeira vez, aquela família conhecia a tranquilidade. No ano seguinte, a justiça analisou todas as mensagens, ameaças e testemunhos apresentados por Lívia. Diante das provas, Rogério recebeu apenas o direito de visitas supervisionadas e foi obrigado a cumprir suas responsabilidades como pai. Ao sair do fórum, Lívia percebeu que não precisava mais sentir medo. A liberdade que tanto sonhou finalmente havia chegado. Com o passar dos anos, Isadora passou a chamar Celso de pai naturalmente, nunca porque alguém a obrigou, mas porque foi nele que encontrou carinho, proteção e exemplo. Celso jamais tentou ocupar o lugar de outra pessoa. Apenas conquistou um espaço no coração da menina através do amor. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam o pôr do sol da varanda da nova casa, Lívia segurou a mão de Celso e agradeceu por nunca ter desistido dela. Ele sorriu e respondeu que apenas enxergou a mulher incrível que ela sempre foi. Os dois permaneceram em silêncio, vendo Isadora brincar no quintal, sabendo que a felicidade não era um sonho distante, mas a vida que haviam construído juntos. E assim, a mulher que acreditava não merecer ser amada, descobriu que o verdadeiro amor nunca humilha, nunca ameaça e nunca aprisiona. O amor verdadeiro cura, fortalece, respeita e devolve a esperança. Porque algumas histórias não terminam quando o sofrimento acaba. Elas começam exatamente no instante em que alguém encontra coragem para recomeçar. Obrigado por acompanhar esta história. Se ela tocou seu coração, deixe seu like.